Voltamos para o segundo bloco do programa Polêmica. Para você que ligou a TV agora, estamos com Alexandre Sereno. Alexandre, vamos falar um pouquinho também de algumas polêmicas que rodam o município, especificamente dentro da área de saúde. Uma delas é essas discussões com relação à carga horária. E a da técnica de enfermagem tem dificultado o andamento saudável de alguns projetos. Explica um pouquinho para a gente essa questão. O que acontece é o seguinte, quando foi aprovado o plano de carga e salário do município, inicialmente os técnicos de enfermagem, como todos os técnicos do município, foi estabelecido que eles teriam uma carga horária de 40 horas semanais. Logo em seguida foi aprovada uma lei no município que transformou a carga horária do técnico de enfermagem de 40 horas semanais para 30 horas semanais. Só que na estratégia de saúde da família, toda a equipe deve trabalhar 40 horas. Você tem que ter isso como carga horária. O Ministério da Saúde, ele não credencia uma equipe da estratégia para a gente receber o recurso federal se não tiver fechado com todos os profissionais. A base é o enfermeiro, o médico e o técnico de enfermagem e o agente comunitário de saúde. Esses 4 profissionais têm que ser 40 horas. O médico, como ele resolveu? Ele mandou pra gente através do Mais Médicos. Esses profissionais cumprem 40 horas. E é pago com dinheiro federal. O município complementa os dois, ele tem o enfermeiro 40 horas, mas infelizmente ele não tem o técnico 30 horas. Por quê? Porque quando foi feito o plano, deveria ter se criado provavelmente 2 cargos, um de técnico de enfermagem, 30 horas para o município, já que o município entendeu que o técnico deva fazer 30 horas, e o técnico técnico de enfermagem da estratégia saúde da família com uma carga horária condizente a 40 horas. Igualar os desiguais. Exatamente. E aí você não impedia esse movimento. Aí o que aconteceu? A Procuradoria, ao verificar a legislação, foi criado um adendo determinando que o técnico de enfermagem da estratégia de saúde da família tem que fazer as 40 horas, mesmo o salário dele sendo 30 horas. Então eles não criaram um movimento diferenciado de valor financeiro. E aí hoje ele tem que cumprir 40, mas recebendo por 30 horas, porque ficou dessa forma a legislação. É óbvio que a gente traz uma desavença no trabalho. O profissional se sente prejudicado nessa situação. Alexandre, eu vou te fazer uma pergunta, acho que ela é muito simples, até para a gente identificar algumas coisas. Agora vamos falar um pouquinho das ambulâncias, do transporte de saúde. Se nós temos X UBS, X estratégia, nós teríamos que ter X ambulâncias, partindo do princípio que é uma empresa terceirizada. Então a terceirizada é justamente feita para suprir da forma mais rápida possível o motorista, a ambulância que quebrou. Por que nós continuamos com esse eterno problema dentro do município de lugares, inclusive sem ambulância, com postos que às vezes fecha sexta e só abre segunda? Porque na verdade o que acontece? Na atenção básica, por a gente estar no início do processo, o dimensionamento das ambulâncias ele não é 1 para 1. Não é todo posto de saúde tem que ter uma ambulância. Isso eu estou falando numa política de saúde. O certo é você estratificar e criar regiões para que você otimize esse carro. Claro que levando-se em consideração a distância, eu não vou pegar a gravidade, tudo isso. Aí, quem hoje efetivamente tem que ter uma estrutura de ambulância o tempo todo são as chamadas unidades pré-hospitalares, as UPHs, que funcionam 24 horas. Essas têm que ter o tempo todo. A própria UBS Baixa Grande, né? Isso, aí você tem o São José, o Travessão, o Ururaí, esses sim. Os outros, o serviço deveria ser otimizado de forma regional. Eu não estou nem determinando um número, mas você não precisaria ter uma ambulância em cada lugar. Porque, vamos dizer, você teria um posto maior de referência, que ele teria 2 ambulâncias, e essas ambulâncias atenderiam aquelas unidades que estão rodeadas. Só que, historicamente, a ambulância em Campos foi tratada como uma ferramenta de transporte
de todas as necessidades do paciente, não só uma necessidade clínica. Por exemplo, a gente tem históricos de ambulâncias que já buscaram medicamentos, já foi prática comum. Sim. A ambulância, vira e mexe, a gente levar sabe, estufa para isso, material. Carona, deu carona, por quê? A gente transformou a ambulância num carro de transporte. Se você falar para mim que toda unidade básica deveria ter um carro para fazer o transporte das coisas, eu não discuto. Sei lá, um carro qualquer. E aí você ter a ambulância que ficariam em serviços regionalizados. Aí a gente está falando que a gente traria, por exemplo, um paciente para uma consulta que pode vir num carro comum. A gente tem vários pacientes nossos que vão para consultas no Rio de Janeiro pelo TFD, que é o tratamento fora de domicílio, que vão em carros comuns, não vão em ambulância. A ambulância é um outro tipo de veículo que tem que ter uma necessidade. Então você pode otimizar a ambulância. E aí é aquilo que eu falo para você, é a discussão que a gente vem travando, que a gente tem criado através de um projeto com algumas pessoas, um mapeamento, um georreferenciamento dentro do município, até com a ajuda do SIDAC, para a gente saber qual é a unidade principal dessa região. Ah, é fulano. Quem está a que distância? Então, nessa distância, a gente vai dimensionar quantos veículos precisam estar ali, para que esses veículos estejam na rotatividade, fazendo o atendimento que é necessário. Esse modelo já existe em Campos dos Goytacazes, com a Fundação Municipal de Saúde. Os veículos da Fundação, existem os veículos que são para o Ferreira Machado, para o HGG, que são as grandes UTI móveis, e para as unidades pré-hospitalares. Mas já existem carros que transitam dentro da fundação, fazendo atendimentos e serviços espalhados num olhar de rede dessa estrutura. Então a gente está replicando para a estratégia dentro da unidade de saúde, das unidades básicas de saúde. Só que as pessoas regionalmente acostumaram com a sua ambulância. E aí é uma das coisas que a gente tem que convencer a população a tentar quebrar um pouco dos paradigmas que foram implantados. Se a gente for em outras cidades, você não tem isso dessa forma. Não estou dizendo que a gente vai deixar de ter o acesso, claro, mas a gente vai ter o acesso de forma otimizada. Por quê? Eu otimizo o número de motoristas, eu otimizo o número de carros que eu preciso dar suporte para tudo isso, porque nem toda unidade vai precisar do que a gente chama de UTI móvel. A gente vai precisar de uma ambulância de um nível menor que vai fazer um tipo de transporte. Agora, como conseguir fazer com que esses elementos de contenção ocorram efetivamente? E aí é o que vai. Aí é a estratégia de planejamento, que é uma ferramenta que a gente olha no Brasil e é muito distante. A gente bota uma coisa no papel e é outra a nossa realidade. A gente conta uma história no papel, diz que vai fazer tudo perfeito. E aí são usar as ferramentas que a tecnologia nos dá hoje. É óbvio que planejar hoje é muito mais fácil do que há 30 anos atrás. Então eu já te dou um exemplo. Como você cria? Você cria todo um projeto. A gente agora, o que a gente fez na Secretaria de Saúde? Nós criamos um projeto com 9 policlínicas de especialidade. Nós separamos o município em 9 regiões, que a gente historicamente chama dentro da saúde de distritos sanitários. A gente colocou todos os serviços, não só de saúde, que estão localizados nessa região. Então a gente olhou o que é da promoção social, o que é da educação, o que é da saúde e colocou dentro dessa região e criamos uma unidade de saúde que tem uma dimensão maior, que porque ela chama policlínica. Ela sai daquele tripé médico, ginecologista e clínico geral, e pediatra, ginecologista e clínico geral, para ter, acompanhando os dados epidemiológicos, outras especialidades. A nossa primeira policlínica já começou a funcionar na unidade do Novo Mundo e a próxima será no Centro de Saúde de Guarulhos. Para quem fica na dúvida, é aquela unidade que fica ali perto do Exército. Então ela vai ter vários especialistas médicos que as unidades básicas vão referenciar para esse lugar. Aí a gente começa a criar essa contenção que você falou. Eu vou da unidade básica, em vez desse cara precisar procurar o hospital, não. Ele vai na policlínica, a policlínica resolve, devolve ele para a unidade básica de saúde.
saúde. Então, eu não vou precisar que esse cara chegue no hospital. Só vai chegar no hospital quem tem a necessidade. E a possibilidade também, nós sabemos que um dos problemas daquele que passa no concurso para esses projetos é estar perto de onde trabalha. Né? E muita gente acaba não tendo essa possibilidade. Isso aí não tem um efeito também na saúde, na economia de quem trabalha? Sim, aí, por exemplo, os agentes comunitários fizeram um concurso para isso. E a gente já tem feito uma distribuição dos enfermeiros, dos médicos, baseado nisso. Por exemplo, a gente conseguiu uma equipe que estava toda interessada por questões pessoais, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, a atuar no Farol de São Tomé, que é um local distante. Claro. O que nós fizemos? Nós mobilizamos toda essa equipe para alocar essa equipe lá, porque ficou bom para eles e ficou bom para a gente. A gente já tem conseguido levar... Porque o problema é assim, a vantagem do concurso público é... A estabilidade. Mas até então, né? Nisso, mas na saúde significa a manutenção das rotinas e protocolos. Ninguém sabe. Ou seja, a pessoa não fica naquela posição estática, está produzindo. Exatamente. E aí, por exemplo, na AIDS, nós temos o chamado teste rápido diagnóstico, que é dar o resultado hoje da AIDS em 25 minutos. E confiável. Isso, 100% confiável. O que acontece? Nós já estamos em 53 unidades básicas de saúde. Nós tivemos que treinar todos os enfermeiros para isso e tudo. Imagina se a gente tiver que trocar todo mundo. Nós vamos ter que suspender esse serviço. Então, na saúde, você pega tuberculose, hanseníase, saúde da mulher, a gente precisa desse grupamento de profissionais, porque o serviço é de continuidade e existem vários protocolos que precisam. Então, a gente já tem feito isso. E aí, com o concurso público, pode vir gente de todo o país. De todos os lugares. Então a gente tem gente concursada do Espírito Santo, gente concursada do Rio, que a pessoa veio fazer o concurso. O que a gente já tem tentado adequar e ajudar o profissional dentro do possível. O cara é do Espírito Santo. Existe um serviço que é de 12 horas, 2 de 12. Fazer uma acomodação. Existem serviços que são 24 horas e esse profissional tem conhecimento e experiência nessa área, sim. Então vamos tentar alocar ele para ficar bom para ele e bom para a gente. Trabalho o servidor satisfeito. E servidor satisfeito, a primeira resposta é um aumento da qualidade do serviço para a população. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é a curiosidade de muitos que estão nos assistindo. Por que ainda não conseguimos, por exemplo, um abastecimento razoável de medicamentos e insumos para a distribuição no setor de saúde? E aí a nossa história novamente. Os processos foram feitos. Existe uma forma de comprar, para quem não conhece, o serviço público não compra como em casa. É que a gente pega um dinheiro, vai lá, olha na loja e mesmo que a loja for cara, você compra. O serviço público faz um processo chamado licitação, os dois principais, registro de preço e pregão. Aí tem que haver uma disputa entre vários fornecedores e a gente tem que aliar qualidade a preço. Não tem jeito de comprar de outra forma. Nós fizemos o registro de preço dos medicamentos. Vou pegar os medicamentos, claro, que é a tua pergunta. Fizemos. Se você pegar lá no portal da transparência, se você pegar lá no portal de licitações públicas, você vai ver, pegar o diário oficial, tá lá registrado. E aí é uma estratégia que os fornecedores e os grandes laboratórios e distribuidores vêm usando no momento de crise no Brasil. Só pago, só forneço, só receber isso? Sim, só que eles não querem receber o processo de hoje. Ele quer receber o atrasado. O atrasado. Aí o que dificulta? Mas esse atrasado em tese não já estaria empenhado? Então, aí o que acontece? A partir do momento que eles têm entregas que foram feitas com empenho e entregas que foram feitas sem empenho. Aí é uma discussão no campo jurídico ao qual eu não domino muito esse assunto especificamente. Então ele está se atrelando a um recebimento que não faz parte desse governo. Claro. Então a discussão para que esse governo execute esse pagamento, ela é um pouco mais profunda do que o do próprio governo, porque hoje, do governo do Rafael, ele faz a compra, ele empenha, vai para a fazenda tem o dinheiro, libera e compra. Mas quando a gente está pegando o governo passado, você tem que auditar a conta, verificar se foi feita a entrega, se o empenho foi feito correto, você tem uma outra... Sem contar que há impugnações, isso, recursos... Aí... Eu tenho uma impressão, você não tem achado que algumas impugnações ou recursos
são feitos propositalmente para causar um pouco de morosidade na própria administração pública? Sim, é óbvio, porque eles ganham tempo, eles param o processo. Isso significa até coisas que as pessoas não pensam. Por exemplo, eu sou um grande distribuidor de medicamentos, aí eu negociei com o laboratório X a me vender um produto num preço que, ao concorrer com a prefeitura, eu perco. Eu já sei que eu vou perder porque eu sou fornecedor e conheço. Se eu entro com um processo para impugnar, talvez eu ganhe um prazo para aquele processo atrasar, eu entre em negociação com outro laboratório que me dá um preço menor e aí eu entro numa disputa com mais chance. Ou seja, você emperra a máquina. Emperra a máquina. Hoje a gente está assim. Aí qual é o problema? Você pega um item específico. Eu vou chutar um nome de medicamento para ficar fácil para as pessoas. Captopril. E aí a pessoa faz uma impugnação do captopril. Ah, impugnou, não pode entregar, ou o fornecedor recebeu o empenho e está atrasando, passou do prazo para entregar, ele não quer entregar. A gente tem que ir para a Procuradoria do município, a Procuradoria tem que abrir um processo dizendo que o primeiro preço não vale, que a gente vai ter que passar para o segundo preço. Nossa. A gente manda uma carta, e aí vai tempo. Aí a gente manda uma carta para o segundo preço. O segundo preço diz se concorda em manter aquele preço. Ele ainda pode dizer para mim assim, tudo bem, mas esse preço eu não quero vender mais. Eu posso chegar a um ponto de fazer todo o caminho e ter que abrir um processo todo de novo. Para quem não conhece, um processo licitatório feito da forma mais ágil do mundo, entre 90 e 120 dias. Regularidades. Estamos aqui com o Alexandre Sereno, vamos ao intervalo e daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco do programa Polêmica.